À medida, Betete, que se aproximam as eleições, o clima se exacerba. Do ponto de vista econômico, o Brasil está indo bem, o país continua dividido e polarizado, e não importa qual dos dois ganhe, continuará assim. Essa é uma crise que não acaba com a eleição. Quais são os últimos movimentos aqui na nossa amada pátria? Bom, segue o roteiro que já foi escrito e aparentemente está seguindo com dedicação o roteiro da agenda externa que foi colocada aqui. Continua um país fragmentado, dividido, polarizado, a aproximação cada vez mais, né? Essa posse do presidente do TSE não demonstrou união alguma, foi mais uma questão protocolar, né? Ainda que ele esteja se gabando de que reuniu todo mundo, né? Muitas pessoas ali tiveram mais um interesse de não se opor e não criar atritos, né? A vaidade prepondera e continua sendo o princípio fundamental aqui em Brasília, e eu acho que no mundo inteiro, naturalmente. E à medida, Betete, que se aproximam as eleições, o clima se exacerba. Do ponto de vista econômico, o Brasil está indo bem, ok? Do ponto de vista, ele está se beneficiando desse cenário internacional, tem mantido a economia sob controle, uma perspectiva de crescimento do PIB razoável, né? Então, economicamente, o país está em condições favoráveis. E isso, naturalmente, historicamente, beneficia o governante que está no cargo no momento, né? A tendência natural no Brasil, histórica, que a gente conhece, é de que as pesquisas começam muito lá atrás, né, criando um cenário que lhes é favorável àqueles que eles têm mais simpatia, e à medida que se aproxima a eleição, eles começam a fazer o que nós chamamos de ajustes da realidade, né? Então, eles começam a divulgar pequenas aproximações sucessivas para as últimas pesquisas mostrarem pelo menos perto daquilo do que é realmente a realidade. O problema todo começou a campanha eleitoral. Nós já estamos vendo situações estranhas. Eu li hoje, ainda não confirmei, mas parece que foi dito pelo Paes, que o Exército cancelou o desfile do 7 de setembro no Rio de Janeiro, né? Haverá uma manifestação na Avenida Atlântica. Eu li rapidamente hoje essa declaração do prefeito. Se isso for verdade, isso significa o quê, na sua opinião? O cancelamento do Exército? Se isso for verdade, significa uma não sintonia entre o que o presidente quis fazer, levar para a Avenida Atlântica, e aqueles que estão no desfile, né? Sempre se há que pensar que há alguma estratégia atrás disso. Eu volto a dizer sobre a necessidade de imparcialidade na análise e alguns princípios basilares. O primeiro deles é que pelos frutos se conhece a árvore. Se você analisa os resultados de uma estratégia, os frutos da árvore, e elas não aumentaram o seu poder, não aumentaram a sua capacidade de governar, não aumentaram a sua capacidade de ditar os rumos do país, é impossível dizer que os frutos são ok. Os resultados, se não forem ok na sua visão, a estratégia não pode estar certa. Mas a estratégia vai surtir efeito mais tarde. Mais tarde quando? Nós vamos ter uma eleição daqui a um mês e pouco, né? E qualquer um que vencê-la, principalmente os dois candidatos que aparentemente vão para o segundo turno, qualquer um dos dois que vencê-la promoverá, não por ele próprio, mas pela sua eleição, uma situação que vai manter a divisão do país. O país não está indo para um cenário de união nacional. O país não está indo para um cenário de cooperação entre as instituições. O país não está indo para um cenário onde os líderes estão se colocando prontamente os objetivos nacionais na frente dos seus objetivos pessoais. Negativo. Então, eu não estou aqui, quem segue o meu canal sabe que eu não fulanizo as questões, porque os fulanos são irrelevantes, são peças, são totalmente irrelevantes no jogo. A questão é que o país continua polarizado,
radicalizado. Isso tende a aumentar. Durante a campanha poderão haver confrontos que gerariam um clima ainda pior. Não sabemos como será o 7 de setembro e daí para frente, né? Temos alguns cenários para setembro que apontam a possibilidade de distúrbios sociais em função dessa radicalização. Naturalmente, à medida que se aproximar da eleição, no início de outubro, a tendência é as pessoas ficarem mais tensas. E como? Volto na base, na causa. O país continua dividido e polarizado, e não importa qual dos dois ganhe, continuará assim. Essa é uma crise que não acaba com a eleição. A Certo? polarização, então, é um objetivo acima lá do DG, do dominador, tem que aumentar cada vez mais a divisão entre a sociedade, é isso? A máxima deles, né, dentro de uma guerra, a estratégia de guerra de quinta geração é dividir para governar. Quando eu divido a população do país-alvo, eu enfraqueço esse país. Um país unido, Betete, um país unido, a população unida, em sintonia com o governo, é esclarecida quanto aos objetivos nacionais permanentes, esclarecida quanto à necessidade de defender sua soberania, esclarecida quanto à necessidade de defender sua economia, né? Deixando quaisquer questões pessoais ou institucionais em segundo plano, um país assim unido, ele é imbatível, ele é invencível. Qualquer país que tenha essa união, ele não tem como ser vencido. Então, dentro das estratégias de guerra de quinta geração, a guerra híbrida, assimétrica, na zona cinza, pressupõe necessariamente você usar ferramentas de guerra informacional, de guerra cibernética, de controle da narrativa para dividir, porque esse é um ditado antigo, dividir para governar. E se nós olharmos o cenário no Brasil, assim como foi nos Estados Unidos há um tempo atrás, o Brasil está vivendo mais ou menos os Estados Unidos na eleição do Trump e Biden. É mais ou menos uma coisa que tem algumas similaridades. Nós Parece estamos uma vivendo cópia. isso, nós estamos vivendo com um retardo aí de 2 anos, né? Uma situação semelhante. Houve uma polarização lá entre Trump e Biden, teve a questão do Capitólio no dia 6 de janeiro, e isso não terminou lá. Betete, a invasão da casa do Trump agora ainda é a continuação desses problemas lá de 2 anos e pouco atrás. Por isso que eu estou dizendo que nós estamos vivendo uma situação que guarda semelhanças, não estou dizendo que é igual, estou dizendo que guarda semelhanças, porque a técnica aplicada no Brasil é a mesma que foi aplicada nos Estados Unidos, ok? Dividir para governar, e isso é o nível de tensão que vai se criando, enfraquecendo o país por falta de unicidade, por falta de comando estratégico dominante, por falta de se criar no entorno do governo os objetivos do país como sendo em primeiro lugar. Tipo assim, Betete, eu e você podemos não concordar sobre um assunto, mas nós concordamos que o nosso país tem que ser soberano. Nós concordamos que nós temos que defender a economia do país. Nós concordamos que não queremos entregar o país para estrangeiros. Nós concordamos nisso, nisso. Então, botamos as concordâncias acima das não concordâncias. Ou seja, colocamos a convergência acima da divergência. É assim que existe. Um coletivo se funciona assim. Primeiro se pensa nos interesses coletivos e depois, em segundo plano, nos interesses individuais. Nos Estados Unidos, como no Brasil, que está agora acontecendo aqui, é o inverso. Os interesses individuais, institucionais, estão acima do interesse coletivo. Logo, o país fica enfraquecido, o país fica sem uma posição de força equânime e vai para um dos piores momentos da história da humanidade, que é o fim da globalização, que é a nova ordem mundial, que é o The Great Reset, pregado pelo Klaus Schwab, um ataque de guerra de quinta geração a toda a América Latina, como ao Ocidente como um todo. O Brasil está indo para esse momento dividido, enfraquecido. Não tem reservas de ouro, como eu já coloquei várias vezes no meu canal. O Banco Central faz o que quer e ninguém pode interferir.
A Petrobras faz o que quer e ninguém pode interferir. Aliás, cada instituição no Brasil virou um feudo. Faz o que quer e ninguém interfere. Eu quero dar um recado para você, profissional da área da saúde. Indústria da Saúde Brasil, e Brasil com Z. Você que é profissional da área da saúde ou quer se tornar um profissional da área da saúde, essa é a instituição que vai te ajudar a conquistar um espaço nesse seleto mercado. Exatamente isso. Você pode, a partir de agora, fazer um curso via ensino à distância por computador em qualquer lugar do Brasil ou até mesmo do mundo. Olha, a indústria da saúde do Brasil, ela tem alguns cursos que realmente valem a sua atenção. Doutorado em naturopatia via ensino à distância. Extensão universitária em fitoterapia, também na modalidade EAD. Extensão universitária em naturopatia, também via ensino à distância. Extensão universitária em ortomolecular, mais talassoterapia. Tudo isso você pode acessar agora pelo site Indústria da Saúde Brasil, brasilcomz.com.br. Acesse e tenha mais informações. Inclusive, esse é o WhatsApp que você pode entrar em contato agora, de domingo a domingo, a qualquer hora, para ter mais informações. Indústria da Saúde Brasil, brasilcomz.com.br.